Fala aí, galera do oitavo ano, aqui é o professor Tafarel. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. A gente ficou um tempinho sem gravar, nossa aula ficou sendo focada nos exercícios de revisão, a gente fez alguma revisada no conteúdo que já foi passado. Eu preferi fixar esse conteúdo com vocês e a partir desse momento agora, nós iremos começar com um novo assunto, um assunto chamado de Revolução Americana. Esse material que eu estou utilizando é o material do livro, é o próprio livro de vocês, que vocês utilizam, o livro didático. Eu estou utilizando o próprio conteúdo do livro e vou dar uma explicação em cima desse conteúdo, tá legal? Quando a gente está falando de Revolução Americana, a gente está falando do período da independência dos Estados Unidos. Essa expressão Revolução Americana, ela se refere à independência dos Estados Unidos. A independência dos Estados Unidos, ela vai ter um fator primordial para acontecer a independência dos Estados Unidos, que é a Guerra dos 7 Anos, que é uma guerra que vai colocar contra a França e a Inglaterra. Essa guerra, ela vai ser tão importante para a independência dos Estados Unidos, também para o processo de Revolução Francesa, tá? Lembrando que os Estados Unidos, ele é o território que hoje são os Estados Unidos, ele era conhecido como as 13 colônias. As 13 colônias inglesas eram divididas em 13 colônias. Já que era inglesa, eles eram dominados, eles eram colonizados pela Inglaterra. E esse período vai ser marcado que até a década de 1760, a Inglaterra havia deixado seus colonos relativamente em paz. Como assim? Eles tinham feito uma política, meio que uma política de apaziguamento. Ó, a gente está tranquilo aqui, a gente não vai perturbar a Inglaterra, os 13 colônias. Porém, não tinha essa ideia de cobrar muitos impostos, tinha autorização para armar navios e comerciar pelos mares. Mas, com o fim dessa Guerra dos 7 Anos contra a França, a Inglaterra precisou cobrar alguns impostos dessas 13 colônias para conseguir equilibrar a sua balança lá no próprio território inglês. E aí a gente vai ver algumas formas de como a Inglaterra ela oprimiu as 13 colônias. Primeiro, a gente vai ver aqui que teve a lei do açúcar, que toda a taxa de importação de melado que a Nova Inglaterra importava para produzir rum. Então, eles vão começar a taxar, em 1764, a Inglaterra decretou a lei do açúcar. Então, é uma taxa de importação que todo melado deveria pagar à Inglaterra para produzir o rum. Tá? Então é uma lei em cima do melado, que é um material feito na cana-de-açúcar. A lei do selo, onde vai taxar jornais e documentos legais, ou seja, todo o documento para circular dentro das 13 colônias, eles precisam de um selo real, um selo da Inglaterra. Tá? Essa lei do aquartelamento, essa lei é bizarra. Ela obrigava os colonos a ceder as suas casas, suas moradias, oferecer comida a todos os soldados ingleses. Todas as pessoas que representassem o exército inglês, os colonos eram obrigados a ceder a sua moradia, a sua comida para esses soldados. Essa é a lei do aquartelamento. A lei declaratória confirmou o direito britânico para legislar sobre os assuntos coloniais. Então, ela vai legalizar de forma assinada, num papel, o direito que os britânicos tinham em criar leis em cima dos assuntos coloniais. E as leis Townshend, que trouxeram novos impostos sobre o chá e a produção de papel, de vidro, de chumbo, e a lei do chá. A lei do chá é uma lei que vai dar problema mais à frente. Não que as outras não deram, mas a lei do chá ela vai dar um problema
porque o chá ele é muito utilizado na Inglaterra. O chá é uma bebida muito usada na Inglaterra. Então, essa lei do chá ela vai dar problema. Por quê? A Inglaterra proibiu os comerciantes da América de negociar o chá importado da Índia, reservando esse comércio a uma companhia britânica da Índia. Ou seja, a companhia britânica ela vai ter um monopólio do chá. Entenderam por que vai dar problema? Então, como os colonos eles resolvem resolver esse assunto sem romper com a Inglaterra. Mas a Inglaterra ela tinha uma postura tão intolerável que ela não vai aceitar negociar com os colonos. E aí os colonos eles vão começar uma revolta chamada como a festa, o Boston Tea Party, a festa do chá de Boston, ou o Partido do Chá de Boston, tá? Que aconteceu em resposta à lei do chá em dezembro de 1773, que no porto de Boston, em Massachusetts, os colonos indignados com esse monopólio concedido a essa companhia das Índias Orientais, os colonos eles invadem os navios, saqueiam os navios ingleses que atracassem e pegam um monte de chá que era trazido, os materiais para fazer o chá, e já derramam dentro do mar. Então, essa vai ser uma das famosas revoltas que aconteceu em Boston, que é a Boston Tea Party, o Partido do Chá de Boston, a festa do Chá de Boston. Tá? Essa atitude vai levar a como se fosse levantou uma faísca que precisava para o fogo pegar. Legal? E aí, esses navios eles foram invadidos, o carregamento do chá foi jogado ao mar, como eu já falei com você, causando enorme prejuízo. O exemplo de Boston foi seguido no sul de Charleston, na Carolina do Sul e em Nova York. Em represália, a Inglaterra interditou o porto de Boston e o clima esquentou. A gente vai ter aí o primeiro Congresso Continental realizado na Filadélfia, na Pensilvânia, em setembro de 1774, onde os representantes das colônias declararam intoleráveis os atos aprovados pelo Parlamento Britânico. Então, consideraram essas leis como alguns atos intoleráveis, o que esse movimento começa a ganhar adesão maior dentro das 13 colônias, tá? Então, aquela revolta que começou lá em Boston, ela se alastrou por alguns estados e até que vai rolar o primeiro Congresso Continental, o primeiro Congresso da Filadélfia. Esse primeiro Congresso, eles vão começar a questionar essas leis, esses atos intoleráveis do Parlamento Britânico. Já no segundo Congresso Continental, no segundo Congresso da Filadélfia, o fazendeiro George Washington, que vai vir a ser o primeiro presidente dos Estados Unidos, ele foi nomeado comandante-geral do Exército Revolucionário, chamado de Exército Continental. E em 4 de julho de 1776, aprovaram a Declaração de Independência, que foi redigida por Thomas Jefferson, que afirmava estas colônias unidas são e de direito têm de ser estados livres e independentes, e toda ligação política entre elas e a Grã-Bretanha já está e deve estar totalmente dissolvida. Então, no segundo congresso, eles nomeiam o George Washington, o cara que vai vir a se tornar o primeiro presidente dos Estados Unidos, da República dos Estados Unidos, e Thomas Jefferson escreve uma declaração de independência, uma declaração totalmente liberal, tá? Essa revolução, ela é uma revolução liberal também, ela vai acontecer em 1779 e ela vai servir como um incentivo também para a Revolução Francesa. Ela tem muita influência do movimento iluminista aqui dentro, tá? Mais à frente a gente vai ver alguns trechos da Declaração de Independência e nós veremos a total ideia iluminista aqui dentro dessa Declaração de Independência. A Declaração de Independência, a Guerra pela Independência durou até 1781, que quando os ingleses renderam ao exército colonial. 2 anos depois, pelo Tratado de Paris, a Inglaterra reconheceu a independência dos Estados Unidos, fixando as fronteiras da nova nação
nos Grandes Lagos e na margem direita do rio Mississippi. Ao longo do século XIX, o território do país se agigantou com a expansão para o oeste. Então, esse Tratado de Paris, a Inglaterra reconhece a independência dos Estados Unidos através desse Tratado de Paris. Tá legal? Aqui tem uma figura da festa do chá de Boston lá, que as pessoas estão jogando os materiais para fazer o chá dentro do mar, tá? Essa figura aqui. E aqui a gente vai ver algum trecho da Declaração de Independência dos Estados Unidos e a gente vai ver como ela é uma declaração de cunho bem liberal, bem parecido com as ideias do Iluminista. Quando, no curso dos acontecimentos humanos, torna-se necessário ao povo dissolver os laços políticos que o ligam a outro e assumir, entre os poderes da terra, situação independente e igual a que lhe dão direito às leis da natureza e de Deus. O correto respeito às opiniões dos homens exige que se declarem as causas que o levam a essa separação. Consideramos estas verdades evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a busca pela felicidade. Está aqui os conceitos do iluminismo: a igualdade, a liberdade, o direito à vida. Tá? Nesse trecho, ele falou basicamente o que se baseia no iluminismo, que é aqueles 3 pilares: liberdade, igualdade e fraternidade, que é todos os homens são iguais, igualdade, são livres, aqui é a liberdade, e a fraternidade, que é a busca pela felicidade. Beleza? Aqui a gente vai ter aqui é um exercício, né, que vocês farão sobre a independência dos Estados Unidos. Nossa aula se encerra por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem. Se puder, fique em casa. Tchau, tchau. Forte abraço. Beijo.